Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, queridas amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, hoje celebramos, neste jardim, no meu jardim, com a participação dos passarinhos que fazem a linguagem dos místicos e dos poetas, celebramos hoje o 124º aniversário da Academia Brasileira de Letras, 124 anos. A função que hoje realizamos, ela é telemática, virtual, simbólica e solene. Tudo isso em virtude, naturalmente, da pandemia. Ano passado, nessa mesma data, não chegávamos ainda a 100 mil mortos. Hoje, mais do que quintuplicamos, bem mais, essa cifra absolutamente assombrosa, dolorosa e trágica. E nós não podemos não lembrar daqueles que partiram, cada qual a seu modo, prestando solidariedade às famílias enlutadas, aos amigos, porque não seremos dignos de construir uma cultura fervorosa, intensa, articulada e profunda, sem a celebração da memória dos mortos, e por isso mesmo peço a todos que observemos um minuto de silêncio. Os pássaros reservaram outro tipo de liturgia, como pensava o grande místico persa Fariduddin Attar, na linguagem dos pássaros. Bem, passo justamente, nos termos da tradição da casa, a ler o discurso pronunciado pelo presidente Machado de Assis, na sessão inaugural do dia 20 de julho de 1897. As palavras claras de Machado, agora entre aspas. Senhores, investindo-me no cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico, da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade, funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir essa instituição, iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com uma alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. A obra não exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda a casta, as escolas literárias e as transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Fecha aspas, e de fato agora, e só agora, a sessão está aberta. Gostaria de dizer a todos que, em virtude dessa expectativa de pandemia, nós perdemos recentemente os nossos queridos amigos acadêmicos Alfredo Bozzi e Marco Maciel, mais uma vez aqui, como já fizemos anteriormente, a nossa solidariedade às famílias e aos amigos. Nós também perdemos ano passado Murilo Melo Filho, o acadêmico, e o acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco. As sessões da saudade, que serão 4, devem acontecer no mês de agosto, quando então abriremos, e só então abriremos as vagas. Passo com muita alegria a palavra ao orador da solenidade, nosso querido amigo, acadêmico Celso Laffer. Muitíssimo obrigado, Laffer. Com você a palavra. Caros confrades, confreiras, caros amigos, agradeço o muito honroso convite de proferir esse discurso oficial que celebra o aniversário dos 124 anos da Academia Brasileira de Letras. Sedis animi esse memoria, afirmou Santo Agostinho.
Esta cerimônia, que se renova anualmente, rememora o ponto de partida da fundação de um agir conjunto dos criadores da nossa academia. É o alcance inaugural desse agir conjunto que buscamos com constância ampliar, pelas nossas obras e atuações, para conferir a auctoritas da validade exemplar ao papel da Academia Brasileira de Letras na cultura brasileira. A leitura que hoje coube ao presidente Marco Lucchesi das palavras do nosso patrono Machado de Assis, na sessão inaugural de 20 de julho de 1897, explicita na sua concisão o horizonte descortinador do fio da tradição que une o passado, o presente e o futuro. É uma espécie de nunc stans, articulador da dialética de complementariedade entre a permanência e a mudança dos processos de criação intelectual, que preservamos na sucessão das gerações acadêmicas e vivificamos pela nossa vocação de conservar a unidade literária na pluralidade e diversidade da condição humana dos confrades do presente e do passado no âmbito da Federação Política e Cultural do nosso país. A generalizada magnitude do impacto da Covid-19 no Brasil e no mundo é opressiva. Trouxe uma ruptura da normalidade do normal do cotidiano. Levou a humanidade e a nossa gente a mastigar o pão da aflição e a sorver o amargor do sofrimento. Impôs a praga das trevas do isolamento, impeditiva do aprazerado do convívio. É o que torna essa sessão uma cerimônia virtual e não presencial, como é da nossa tradição. É o que me instiga a compartilhar, parar para pensar o significado das circunstâncias em que continuamos imersos. São circunstâncias muito distintas daquelas que enfrentaram os acadêmicos que, no correr dos anos, me antecederam nesta responsabilidade a escolher, na lógica das suas individualidades, os caminhos das alocuções que proferiram. Alocuções que tive o privilégio de ouvir desde que fui acolhido nessa casa em 2006. O Mundo às Avessas é um dos topoi elencados por Curcio em seu Literatura Europeia e Idade Média Latina. Instigado pela obra de Curcio, Sigismundo Spina, que foi meu querido professor de literatura portuguesa na USP e parceiro do nosso confrade Evanildo Bechara em empreitadas filológicas e camonianas, retomou a matéria. Prosseguiu na análise do topos do mundo subvertido, com o lastro da sua erudição de medievalista e com seu olhar de cultor da literatura portuguesa. Com o aprimorado desse olhar, identificou na obra de Curcio uma lacuna que cabia resgatar de quem não invocou o testemunho precioso da poesia lírica dos cancioneiros medievais luso-galegos. Spina destaca a importância literária desse legado, com a exemplificação dos poetas trovadores que estão na origem da nossa língua, e indica que o tema do mundo subvertido se mantém vivo na poesia quinhentista e seiscentista. Em Gil Vicente, no Alto Pastoril Português, lê-se, aspas, mas o mundo é já desgorgomelado, tudo bem se vai ao fundo, fecha aspas. Desgorgomelado tem a acepção de degolado, decapitado na lição de Tessier. Assim como dedicado cultor de Gil Vicente. Predileção que modestamente compartilho
com nossa querida Cleonice Berardinelli, não resisto à tentação de o invocar para apontar que a pandemia desgorgomelou a normalidade do nosso dia a dia. Spina, com o rigor analítico e filológico que o caracterizava, indica que nas diferentes modalidades examinadas no seu trabalho, a base do topos, o mundo às avessas, é a manifestação de um descontentamento com as coisas do mundo. Circula nas obras literárias como um recurso expressivo, que pode também ser, como nesta reflexão, em torno de um parar para pensar a pandemia, uma exemplificação do desconcerto do mundo, como diz Camões nas suas admiráveis oitavas a Dom Antônio de Noronha. Motivado pelo estudo de Spina, nosso confrade Augusto Meyer retomou a análise de Um Mundo às Avessas, valendo-se tanto da sua sensibilidade de poeta, cujo alcance nosso sábio Alberto da Costa e Silva descortinou na celebração do seu centenário, quanto a do seu refinado entendimento crítico hermenêutico, destacado por Eduardo Portela, também na celebração do seu centenário. O texto de Augusto Meyer está inserido no seu Camões, o Bruxo e outros estudos, cabendo lembrar, nesse livro, a finura analítica da sua exegese camoniana. Exegese que tem na sua obra como contraponto a dimensão inaugural da sua leitura do nosso patrono Machado de Assis. Augusto Meyer era um conhecedor da poesia e da prosa dos pagos. Nelas encontrou estímulo para o seu território lírico. Assim, inicia o seu estudo apresentando a presença do topos, do mundo às avessas, numa glosa de Pedro Canga, que integra o cancioneiro gaúcho. Dá sequência ao seu estudo com o domínio que tinha da literatura portuguesa, evocando o soneto de Dom Francisco Manuel de Melo, que se inicia com, aspas, onde me acolherá, fecha aspas, e termina com, aspas, tudo vai pela terra derramada, fecha aspas. Exemplifica a presença do topos com o seu abrangente conhecimento do repertório da literatura comparada e indica as afinidades do antigo topos com a poesia do surrealismo. Em síntese, para Augusto Meyer, alinhado com Spina, O Mundo às Avessas é um recurso expressivo que abre caminho para a crítica da desordem social, da corrupção, de um estado lamentável de coisas que provoca a indignação. É ela que me move nas considerações que se seguem. A pandemia do coronavírus surpreendeu governantes e governados. É um fato excepcional, que resultou da conjugação pouco frequente, de certa forma improvável, de certas circunstâncias. Não foi algo indeterminado que se esgota no âmbito do acaso, mas era dificilmente previsível pela escala global que assumiu quando se compara seu impacto e duração com prévias conhecidas pandemias do mundo contemporâneo. Tem um antecedente na gripe espanhola, cuja letalidade foi colossal, mas cuja duração no Brasil e no mundo se circunscreveu a poucos meses. Do seu assustador, dá conta Pedro Nava em suas memórias. Do que foi o extenuante das atividades dos médicos, que foram, entre aspas, os intensivistas da época,
guardo o relato que me fazia o professor Antônio Cândido da incansável e solidária assistência à população do Rio de Janeiro, prestada pelo seu pai, Dr. Aristides de Melo Souza, médico de qualidade e conhecimento, vinculado aos trabalhos da saúde pública da então capital federal. Lilia Schwartz e Luisa Starling, em seu livro A Bailarina da Morte, Gripe Espanhola no Brasil, publicada em 2020, descortinam a surpresa que foi a gripe espanhola e a sua propagação, assim como a dificuldade de entendimento do que estava em jogo, distinto da febre amarela e da malária. Elencam o repertório de soluções aventadas: quarentena, isolamento, máscara, suspensão de atividades econômicas, medicamentos do conhecimento da época, inclusive a hoje tão citada cloroquina. Discutem o papel informativo da imprensa no trato da questão e de como os diferentes estados da federação enfrentaram, com mais ou menos responsabilidade, um desafio que era nacional, sem coordenação federal, aliás, de difícil viabilização, dada a distribuição de competências da Constituição de 91. Traçam um paralelo com o que ocorreu em 1918 e o que está ocorrendo agora na presidência Bolsonaro. Está presente o negacionismo de figuras públicas e de médicos, sempre condenável, mas mais compreensível naquela época do que hoje, quando a gestão de risco das políticas públicas de saúde é uma responsabilidade dotada de recursos de outra abrangência, em função do avanço do repertório nacional e internacional do conhecimento. O coronavírus colocou na pauta o novo dos riscos que vem trazendo uma grande crise global de saúde pública, que se magnifica por obra da porosidade das fronteiras e da dinâmica da era digital, que, em conjunto, internalizam os problemas internacionais na vida dos países. O coronavírus evidenciou que as sociedades contemporâneas, inseridas para o bem e para o mal, num mundo muito mais interconectado e interdependente do que na época da gripe espanhola, são sociedades de risco sujeitas ao desgorgolamento. A Covid-19 vem vitimando contínua e indiscriminadamente, afetando todos os setores das atividades econômicas, sociais e culturais, com gravíssimas consequências para a vida das pessoas. Trouxe à tona, em escala planetária e igualmente em nosso país, os grandes problemas da injustiça e da desigualdade e da vulnerabilidade dos socialmente marginalizados. Provocou, como eu disse, a ruptura da normalidade do normal e deu força do concreto, da realidade, ao expressivo do topos do mundo às avessas. Uma sociedade de riscos, inclusive os manufaturados pela ação humana, como é o caso do meio ambiente e da sustentabilidade, exige a capacidade de orientar-se no mundo na condição da contemporaneidade. Pressupõe, na condução das políticas públicas, a responsabilidade da gestão de risco, como é o caso em matéria de política externa, da diplomacia das vacinas. Num mundo caracterizado pela velocidade dos processos, com a qual a cultura científica da pesquisa básica e aplicada expande as fronteiras do conhecimento, a gestão de riscos transcende o clássico estándar da prudência.
requer a presença do papel fundamental da ciência e do conhecimento e dos seus valores de racionalidade e transparência para identificar apropriadamente os riscos, mitigá-los e controlá-los. Daí a inconformidade com esse estado lamentável das coisas em nosso país, provenientes da postura negacionista do presidente e de seu governo quanto ao papel da ciência e do conhecimento no enfrentamento da crise do coronavírus, que se expressa e se aprofunda no mundo às avessas. O negacionismo resulta de ações e de omissões. Elas são agravadas pelas palavras do presidente. Essas ignoram o proceder com a dignidade e o decoro do cargo, que é o standard da conduta presidencial lícita prevista na Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Dignitas, dignidade, ensina Cícero, é ter bons sentimentos para com a res pública e dar prova aos homens de bem desses sentimentos. Decoro, que como dignidade provém do latim decet, o que convém, o que é apropriado, manifesta-se pela compostura no exercício da função pública. Nenhuma nem outra encontram-se nas palavras de ruptura e de improvisações mal concebidas do presidente, que alimenta a insegurança, corrói a confiança e divide o país. Não atendem ao papel que se espera da liderança, que é o de definir construtivamente rumos para a sociedade. É incompatível com o zelo que deve presidir as políticas públicas de saúde numa situação limite como a da pandemia. Ensina o padre Antônio Vieira: o verdadeiro zelo teme o perigo e trata dos remédios. E adverte: o maior perigo não é quando se teme o perigo, é quando se teme o remédio. Os remédios são aqueles que o estágio atual do conhecimento e da ciência, validados pelos pesquisadores nacionais e internacionais, indicam em matéria de contenção e mitigação dos riscos da pandemia. Entre eles, vacina e o seu papel imunizador, máscaras, isolamento social, administração da sobrecarga dos cuidados hospitalares, a serem implantados sem atropelos e desvios de qualquer natureza e sem o ímpeto desagregador das competências concorrentes da União, dos estados e dos municípios. O presidente ignora a advertência do padre Antônio Vieira. Teme o perigo e, com a opacidade intencional da consciência, ignora os remédios. Desse modo, vai prolongando o mal-estar cotidiano do nosso mundo às avessas. Muitíssimo obrigado, Celso Laffer, por esse brilhante excursus, essa perspectiva articulada, ampla, maiúscula, que não desce, mas que busca sempre o rol das ideias, aquela perspectiva de Edgar Morin, dos anéis epistemológicos, né, do ponto de Ashura, né, da conclusão em que se pode compreender melhor o papel das instituições, o papel da cultura, uma perspectiva brasileira e internacionalista. Muito obrigado, Celso. Aliás, obrigado a você, obrigado ao acadêmico Edmar Baixo, ao acadêmico Zé Murilo de Carvalho, que tratam das questões específicas da nossa academia, na Comissão de Contas, na Tesouraria. Agradeço também muito aos acadêmicos que, compreendendo a difícil crise que atingiu primeiro a economia, depois a pandemia que se multiplicou, e agora todo um processo complexo, agradeço a todos o espírito de sacrifício, o espírito de coragem, de adesão, todos os acadêmicos trabalhando há mais de um ano pro bono e também pro domo. Portanto, mais uma vez, o meu agradecimento. Eu gostaria de dar algumas indicações, algumas boas notícias, não é?
Nós, em breve, e agradeço hoje, aliás, hoje está no site a 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o VOLPE. Obrigado, acadêmico Evanildo Bechara, Comissão de Lexicologia e Lexicografia e o próprio setor. Exclusivamente em versão online no site, como já dissemos, com 382 mil entradas, 1000 palavras novas que acompanham a evolução da língua e refletem as mudanças da nossa sociedade. Nós temos uma seção, inclusive, no site chamada Palavras Novas, que é uma espécie de forma de auscultar o batimento cardíaco da língua portuguesa e perceber as palavras que mais aparecem no cenário atual, e não são poucas novas palavras. Também anuncio um grande sonho em construção, em progresso, que será o dicionário da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Essa é uma boa notícia. Um total de 200 mil entradas, boa parte de cuja matéria será disponibilizada no mês de novembro e dezembro online, e começaremos aproximadamente com 20 mil entradas. Essa é realmente uma grande notícia, é um sonho antigo. Agradeço também o dicionário Machado de Assis, que está sendo sempre mais aprofundado, do léxico de Machado, de uma riqueza extraordinária. Agradeço também ao acadêmico Merval Pereira pela ideia, ao acadêmico Alberto Venâncio pela presidência da comissão de localização dos domicílios dos acadêmicos no Rio de Janeiro e depois em outras partes. É um trabalho muito importante porque redefine uma espécie de conquista do território, ou reconquista, melhor dizendo, num projeto de revitalização, sobretudo também do centro do Rio de Janeiro, mas não só limitado ao centro. E aqui podem ter uma ideia de como serão as placas indicativas. Quero também dar a boa notícia da digitalização do arquivo, mais do que uma necessidade premente, sempre e agora mais do que nunca, essas realidades que poderíamos dizer híbridas entre o virtual e presencial dão uma nova perspectiva, e o arquivo, dirigido pela Academia José Murilo de Carvalho, está num processo importante, apesar de todas as dificuldades da crise atual, estamos lá na digitalização. Também disponibilizamos no site, isso nos últimos 6 meses, é uma lembrança, uma prestação de contas, nos últimos 6 meses nós demos visibilidade à museologia, que pode já ser também consultada no site. E agradeço também ao acadêmico Antônio Torres, que, por sua própria iniciativa e também com a nossa colaboração, além de ciclos de palestras, podcasts, mesas redondas, etc., etc., a sessão da coronavírus para dar maiores informações a todos, tem trabalhado a todo vapor. Nós realizamos uma série de encontros internacionais, foram muitíssimos os encontros, e eu tentarei resumir em poucas palavras. Com a Academia de la Crusca, o encontro depois com as academias latinas, entre as quais, sobretudo, a Real Academia, a Academia dei Lincei, na Itália, a Academia Romana de Bucareste e outras. Reunião com a Universidade de Roma, 2, Tor Vergata, com a Academia de Ciências da Rússia, a partir da Casa Pushkin, com a Academia Eslovaca de Ciências, com a Academia de Ciências e Humanidades de Israel, com as academias e instituições culturais da Sérvia, o encontro também com a Academia da Polônia, com a Academia do Paquistão, pela presença plurissecular riquíssima de sua poesia. Encontro também realizado com a Academia de Darmstadt, da Alemanha, de Língua e Poesia, além dos encontros específicos realizados. O primeiro encontro de lexicografia da Academia Brasileira de Letras com a Academia de Línguas Latinas, um encontro realmente importante. O primeiro encontro internacional de bibliotecas da Academia Brasileira de Letras com bibliotecas da América do Sul. Isso até agora, e destacando apenas algumas desses encontros. Continuamos sempre com a publicação dos anais, acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, obrigado, da Revista Brasileira, acadêmico Cícero Sandroni, muito obrigado. Também a nossa biblioteca, as 2 bibliotecas da Academia vêm passando por grandes transformações organizativas, sobretudo no setor de obras raras e não só. Também compreendemos que há 2 fomes estruturais que infelizmente, coincidem no Brasil, que se sobrepõem. A fome pela sustentação biológica. Infelizmente, voltamos ao pré-claro livro de Josué de Castro, A Geografia da Fome, voltamos e, portanto,
Essa é uma das fomes, e a outra fome, obviamente, é a fome de leitura. Por isso tentamos inserir na cesta básica um livro a partir da trabalho com a ONG Ação da Cidadania, mas também a partir da Academia Brasileira de Letras, o seu acervo, e com o acervo das edições Câmara, nós fizemos uma série de doações para portadores de rancenias em todo o país. Nós realizamos para a doação de 104 bibliotecas das escolas estaduais da região metropolitana do Rio de Janeiro, com a Biblioteca da Cidade de Deus, escolas de unidades socioeducativas todas do Rio, projeto Garagem das Letras na Rocinha, a Biblioteca Comunitária do Caju, a Casa dos Artistas, enfim, o Retiro dos Artistas, um trabalho realmente enorme que seria aqui muito longo enumerar. Também trabalhamos a partir das orientações do Instituto Benjamin Constant, no projeto Monte Alverne, fazendo a gravação de livros para deficientes visuais, sobretudo, por enquanto, até o momento, Olavo Bilac, Castro Alves e Gonçalves Dias. De fato, o trabalho tem sido intenso. Eu gostaria de dizer que teremos agora o Prêmio Machado de Assis, que será realizado este ano, mas quando retomarmos certamente a presencialidade, esperamos e daremos notícia daqui a pouco. Quero convidar a todos a ouvir o nosso querido Hugo Pilger, que é um dos maiores nomes da história do violoncelo no Brasil, com um defeito apenas, ter tocado comigo uma serenata de Schubert, mas ao mesmo tempo esse defeito o redime, porque se de um lado eu a desfazia, Hugo, tentava retomá-la com a sua brilhante participação, o seu perdão estético maior. Vamos ouvir agora de Joseph Bobin de Boismartier, a música Sonata para dois violoncelos em Ré menor. Os movimentos são allemande, gravement, gaiement, lentement, gigue. A versão para violoncelos foi desenhada por Hugo Pilger. Muito obrigado, Hugo.
Muitíssimo obrigado, Hugo, pelo seu refinamento, pela sua resposta moderna e tecnológica, sem perder a emoção, a beleza, a intensidade, a luz do seu violoncelo. Muitíssimo obrigado, Hugo Pilger. Quero dizer a todos que nós provavelmente retornaremos lá pelo mês de outubro. A ideia é que a academia é um sistema, o sistema academia, que é composto por acadêmicos, cuja imortalidade é bastante frágil, e quem dera fosse ela, primeiro, parcialmente verdadeira para aqueles que supostamente possam detê-la. E, por outro lado, que ela fosse também extensível aos funcionários. Na verdade, nós vamos esperar, porque a academia jamais foi negacionista desde o início, esperar que as duas doses sejam aplicadas. Não há duas vidas distintas, onde uma possa valer mais do que a outra. A nossa perspectiva humanitária é para dentro e para fora. É importante dizer que a academia foi a primeira instituição a fechar as suas próprias portas. Interrompemos o ciclo de palestras à metade, antes da conferência iniciar, com seus 20 minutos. Nós tivemos uma sessão presencial, a última em que nos encontramos, tratando dessa questão da pandemia que viria. Inclusive, nós fizemos na academia não só a sessão relativa ao coronavírus para informar, mas também fizemos, antes do próprio consórcio, uma contagem específica para uso interno, a partir dos números lá de fora com os números aqui de dentro, quando havia grande incerteza. Portanto, não será agora que nós buscaremos caminhos negacionistas, nem um negacionismo requintado, como diz o Nicoleles, de que, não, agora a pandemia acabou, está tudo sob controle. Nós sabemos que as questões são mais complexas e não vamos incorrer no grande erro da precipitação. Absolutamente não. O que nós fizemos foi levar para o mundo virtual, transfigurar as potências criativas do mundo físico para o virtual. E assim o site da academia não parou um só instante. Eu agradeço muito aos funcionários da academia pelo rigor, pela responsabilidade, todos trabalhando em sistema telemático. A ideia, de fato, é que nós acreditamos que a aceleração da vacinação não exclui as medidas não farmacológicas. Esse é um traço de união inquebrantável. Assim como também, meus queridos amigos, já nos adiantando para o final, quero dizer que nós temos uma perspectiva cultural muito elevada. Ela precisa ser, antes de mais nada, republicana, democrática. Ela não separa quem está de um lado ou de outro, ela não tem lados, ela é plural, ela é de muitas janelas abertas, ela não exclui por determinadas filiações, perspectivas, não, absolutamente não. Ela não tem visões ideológicas excludentes. A cultura, ela tem sua origem etimológica que todos nós sabemos, e por isso eu estou hoje no jardim, para relembrá-la. O nosso compromisso é justamente a defesa de grandes argumentos, só pela cultura e pela arte, e pela ciência, e pela construção de uma subjetividade profunda e de uma coletividade intersubjetiva de atores, é que nós pensamos e devemos acreditar e construir um ethos que atravesse a cultura. Uma cultura também, como o violoncelo de Hugo, luminosa, atravessada por um raio de luz. E esse raio de luz e essa beleza significam justamente o compromisso para o futuro. O compromisso ético de uma cultura. Por isso mesmo, começamos reverenciando a memória dos nossos mortos, para que nós, sentinelas do processo, nós todos os que pensamos, os que lemos, os que buscamos, os que estamos atentos às novas reconfigurações e desafios, porque nós temos um compromisso profundo. Este, como dizia Machado, e aqui não é política, Machado de Assis, falando a respeito do seu amor pelo Brasil e do nosso compromisso atual contra todas as fomes, inclusive, e a favor da fome de justiça, de igualdade, republicana, democrática, bela, sublimada, é que estamos aqui. Nós não somos filhos de fantasmas da cultura, nós somos alimentados
carne, osso e leite e sangue, pelos grandes que nos antecederam, de Platão aos dias de hoje, da grande literatura brasileira que vive e brilha no mundo todo. Esse é o nosso compromisso de esperança. Vamos manter, como digo sempre nas cartas aos acadêmicos, essa esperança teimosa, essa esperança que é compassiva, mas não passiva, essa esperança que precisa ser ativa para a construção da utopia, do bom lugar. Que o digam os passarinhos, o silêncio, a palavra e a amizade, porque na palavra e na amizade, numa perspectiva eminentemente embasada na cordialidade, é que nós vamos construir uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.